Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. A vida tem um jeito de te surpreender. Eu nunca imaginei que meu 48º aniversário, um dia normalmente marcado pelas surpresas extravagantes de Elisa, seria o prenúncio do nosso desmoronamento. A mudança não foi súbita, mas gradual, como o murchamento lento de uma flor outrora vibrante. Tudo começou cerca de um ano atrás, quando Elisa decidiu se juntar a uma liga local de softball mista. Foi uma escolha estranha para ela, ou pelo menos foi o que pensei, dado seu desinteresse habitual por esportes. James, é apenas algo para me tirar de casa, ela explicou uma noite, sem encontrar meu olhar. Lembro-me de estar sentado em frente a ela, o brilho do laptop lançando sombras em seu rosto enquanto navegávamos pelo Omeetup. Softball, hein? Desde quando você começou a gostar de softball? Perguntei, tentando manter o ceticismo fora da minha voz. Ela deu de ombros, um gesto despreocupado que não chegava aos seus olhos. Não sei, apenas, e parece certo. Sabe, algo diferente. Assenti, embora, lá no fundo, sentisse um leve desconforto. Elisa sempre foi mais uma borboleta social do que uma atleta. Sua entrada em um time esportivo, especialmente um que se reunia 3 vezes por semana e era composto principalmente por homens, parecia fora de caráter. As primeiras semanas foram sem incidentes. Elisa chegava em casa dos jogos, cansada, mas exaltada. Você deveria me ver jogar, James. Eu estou ficando realmente boa nisso, dizia ela, o rosto corado de excitação. Que ótimo, querida, eu respondia, escondendo minhas crescentes preocupações com um sorriso. Mas conforme as semanas se transformavam em meses, comecei a notar mudanças sutis nela. Ela começou a chegar em casa mais tarde do que o habitual, seu cansaço substituído por uma energia inquieta. E então havia Craig, e um nome que começou a aparecer em nossas conversas com mais frequência do que eu gostaria. Ele é o melhor jogador do time, mas é tão cheio de si, queixou-se Elisa uma noite enquanto eu massageava seus pés doloridos. Sempre mandando em todo mundo, como se fosse o dono do lugar. Parece ser um sujeito complicado, comentei, tentando manter a conversa leve. Ela suspirou, recostando-se no sofá. Sim, ele é. E fuma como uma chaminé. Sempre tentando fazer o resto de nós fumar junto. A menção ao fumo acionou alarmes em minha mente. Você não está fumando com ele, está? Perguntei, parando de massagear seus pés. Elisa riu, um som que não alcançou seus olhos. Claro que não, James. Você me conhece melhor do que isso. Mas eu conhecia? À medida que os dias passavam, não conseguia afastar a sensação de que a mulher com quem me casei estava lentamente se afastando de mim. A Elisa vibrante e despreocupada que eu conhecia estava se tornando uma estranha, substituída por alguém que carregava o cheiro de fumaça em seus cabelos e um olhar distante nos olhos. Uma noite, depois que ela voltou de um jogo, decidi confrontá-la. Elisa, precisamos conversar, comecei, meu coração batendo forte no peito. Ela olhou para mim, sua expressão cautelosa. O que há de errado, James? É essa coisa do softball. Você está mudando, Elisa. E não de um jeito bom. Os olhos de Elisa brilharam com algo semelhante a desafio. Estou apenas tentando fazer algo por mim mesma, James. Isso é tão errado? Suspirei, sentindo o peso das palavras não ditas entre nós. Não, não é errado. Mas isso não é você, Elisa. Estou preocupado com você. Por um momento, houve um lampejo da antiga Elisa em seus olhos. Mas foi rapidamente substituído por um olhar frio e distante. Estou bem, James. Você está exagerando. Mas eu não estava exagerando. Os sinais estavam lá, claros como o dia. As noites tardias, o cheiro de fumaça, as constantes menções a Craig e eram todas peças de um quebra-cabeça que eu relutava em montar. Enquanto eu estava deitado na cama naquela noite, ouvindo a respiração suave da mulher que havia sido a companheira da minha vida, não pude deixar de sentir um pressentimento de desgraça. Nosso casamento, uma vez uma fortaleza de amor e confiança, estava mostrando rachaduras.
E eu temia que não demoraria muito para que tudo desmoronasse. Os dias se transformaram em semanas, cada uma gravando linhas mais profundas de preocupação em meu rosto. As voltas tardias de Elisa do Softol se tornaram uma norma, seu comportamento outrora alegre agora frequentemente nublado por uma inquietação estranha. E então havia Craig. Seu nome, antes um mero sussurro em nossas conversas, agora retumbava em nossa casa com uma frequência perturbadora. Uma noite, enquanto estávamos sentados em nossa sala de estar mal iluminada, Elisa esparramada no sofá, os olhos cintilando com um fogo misterioso, ela o mencionou novamente. O Craig adora se exibir, sempre mostrando suas habilidades, ela murmurou, com um toque de irritação na voz. Me inclinei para a frente, as mãos entrelaçadas. Você fala muito sobre ele ultimamente. Está tudo bem? Ela fez um gesto de desdém com a mão. Ah, não é nada. Apenas coisas do time. Ele é irritante, mas inofensivo. Eu não estava convencido. Parece que ele é mais do que apenas irritante para você. Elisa suspirou, desviando o olhar. Ele é muito dominador. Sempre tentando assumir o controle do time, e todos ficam tão atraídos por ele, como mariposas pela chama. Havia algo em seu tom, uma mistura de irritação e algo mais, algo não dito, que fez meu estômago apertar. E você, Elisa? Você também está atraída por ele? Por um momento, seus olhos encontraram os meus, uma tempestade se formando dentro deles. Não, James. Claro que não. Eu só estou lá para jogar, só isso. Eu queria acreditar nela, eu realmente queria. Mas a dúvida roendo meu coração se recusava a se calar. As semanas seguintes foram um borrão de inquietação e perguntas mal respondidas. O comportamento de Elisa tornou-se cada vez mais errático. Ela voltava dos jogos com as roupas levemente cheirando a fumaça. Uma noite, enquanto a abraçava, o cheiro era inconfundível. Elisa, você tem fumado? Perguntei, as palavras pesadas em minha boca. Ela se afastou, os olhos desviando. É só, e todos eles fumam, sabe? É difícil não fazer o mesmo. Mas você nunca fumou antes. Por que começar agora? Ela deu de ombros, uma borda defensiva em sua voz. É apenas uma coisa social, James. Não faça disso um grande problema. Mas era um grande problema. Elisa, a mulher que sempre pregou sobre os perigos do fumo, agora estava diante de mim, o hálito contaminado com a mesma coisa que ela antes desprezava. Com o passar dos dias, minhas preocupações se transformaram em um medo silencioso e roedor. Nossas conversas se tornaram tensas, a atmosfera em nossa casa carregada com palavras não ditas e emoções enterradas. Comecei a notar pequenas mudanças e seus banhos cada vez mais frequentes ao voltar para casa, seu telefone vibrando com mensagens que ela rapidamente descartava. Uma noite, decidi confrontá-la novamente. Elisa, precisamos conversar. Sobre tudo e o Softol, o fumo, o Craig. Ela olhou para mim, um lampejo de algo parecido com medo em seus olhos. O que tem eles, James? Há algo que você não está me contando. Eu posso sentir, disse eu, minha voz mal ultrapassando um sussurro. O rosto de Elisa endureceu. Você está sendo paranoico, James. Não está acontecendo nada. Mas algo mudou, Elisa. Você mudou, insisti, meu coração batendo forte no peito. Por um longo momento, ela ficou em silêncio, com os olhos desviados. Então, com uma voz quase inaudível, disse: talvez eu tenha mudado. Talvez eu precisasse mudar. Essas palavras pairaram no ar entre nós, pesadas e ominosas. Eu a encarei, uma mulher que eu pensava conhecer, agora uma estranha sob o meu próprio teto. O sono me escapou naquela noite. Deitado na cama, as sombras da dúvida invadindo minha mente, não conseguia sacudir a sensação de que estávamos à beira de um precipício. Nosso casamento outrora sólido agora perigosamente perto de uma queda da qual talvez não houvesse retorno. O mergulho no abismo de nosso desacordo conjugal foi rápido, cada dia desenrolando outro fio do tecido que havíamos construído ao longo de 22 anos. A transformação de Elisa da mulher que eu conhecia em alguém que mal reconhecia continuou sem parar, suas noites tardias e o odor constante de fumaça se tornando um lembrete contínuo do abismo crescente entre nós.
A situação atingiu um ponto crítico em uma fria noite de novembro. Nossa sala de estar, outrora cheia de risos e calor, agora parecia um espaço frio e alienígena enquanto eu esperava Elisa voltar de seu jogo. O relógio bateu 10, e depois 11, sem sinal dela. Minha mente correu com 1000 possibilidades terríveis. Finalmente, o som da porta da frente se abrindo quebrou o silêncio opressivo. Elisa entrou, os cabelos desgrenhados, evitando meu olhar. O cheiro familiar de fumaça grudava nela como uma segunda pele. Levantei-me para encontrá-la, minha voz carregada de frustração e preocupação. Elisa, onde você esteve? Já são mais de 11. Ela se desfez do casaco, um suspiro cansado escapando de seus lábios. Desculpe, James. O jogo demorou, e depois ficamos apenas conversando um pouco. Conversando? Até agora? Insisti, a preocupação na minha voz se transformando em raiva. Ela se irritou com meu tom. Sim, James. Estávamos apenas conversando, relaxando depois do jogo. Qual é o grande problema? O grande problema, Elisa, é que isso não é você. Isso não é a vida que construímos juntos, exclamei, minha paciência se desgastando nas bordas. A expressão de Elisa endureceu. Talvez eu esteja cansada da vida que construímos. Talvez eu precise de algo mais, algo que seja só para mim. Essa resposta me atingiu como um golpe físico. A distância entre nós não era mais apenas física, mas emocional, um abismo que parecia se alargar a cada palavra. E Craig, ele faz parte desse algo mais? As palavras saíram, carregadas de uma amargura que eu não sabia que abrigava. Os olhos dela brilharam com desafio. Craig não tem nada a ver com isso. Por que você continua trazendo ele à tona? Por que é tudo o que você fala ultimamente? Por que você está mudando, Elisa, e eu não sei por quê? Minha voz ecoou na sala vazia, um som tão estranho quanto o olhar em seus olhos. Ficamos lá, trancados em um impasse silencioso, o ar denso com palavras não ditas e acusações não pronunciadas. O abismo entre nós nunca pareceu tão amplo. As próximas semanas foram um borrão de tensão e trocas tensas. O Dia de Ação de Graças se aproximava, um feriado que uma vez simbolizava o calor e a unidade de nossa família. Mas este ano, serviu apenas como um lembrete pungente de nosso vínculo fraturado. Nossos filhos, sentindo a tensão, começaram a fazer perguntas. Pai, está tudo bem com a mamãe? Perguntavam, preocupação gravada em seus jovens rostos. Eu forçava um sorriso, embora nunca alcançasse meus olhos. Sua mãe está apenas passando por uma fase. Vai passar, eu os assegurava, embora minha própria fé nessas palavras estivesse vacilando. Então veio o Dia de Ação de Graças, um dia que deveria ter sido preenchido com alegria e gratidão. Em vez disso, trouxe consigo uma revelação que quebraria a frágil fachada de normalidade a qual nos agarrávamos. Elisa esteve ausente durante a maior parte do dia, seu entusiasmo habitual para preparar a festa notavelmente ausente. Quando ela finalmente voltou, sua explicação foi tão frágil quanto não convincente. Tive que consertar meu carro, disse ela, evitando meu olhar. Craig estava me ajudando. Em qualquer outro dia, eu poderia ter acreditado nela. Mas não hoje. Não depois de tudo que tinha acontecido. No Dia de Ação de Graças, Elisa? Você passou o dia inteiro consertando seu carro? Perguntei, minha voz misturando incredulidade e raiva. Ela levantou as mãos em exasperação. O que você quer que eu diga, James? Sim, passei o dia com Craig, mas não é o que você pensa. Mas o que eu deveria pensar, Elisa? Você some o dia todo, no Dia de Ação de Graças, e volta com uma história sobre problemas no carro? Pude sentir as paredes do nosso casamento desmoronando ao nosso redor, cada palavra derrubando outro tijolo. O resto da noite passou em um silêncio tenso, os olhares confusos e preocupados de nossos filhos pulando entre nós como uma bola de ping-pong. O espírito festivo se foi, substituído por uma pesada atmosfera de inquietação. Naquela noite, enquanto eu estava deitado na cama ao lado de Elisa, de costas para mim, percebi que a mulher com quem me casei, o amor da minha vida, se tornou uma estranha. As sementes da dúvida haviam se enraizado e crescido em um matagal de desconfiança e confusão. E enquanto eu adormeci em um sono inquieto,
Não conseguia afastar a sensação de que o pior ainda estava por vir. O desmoronamento do nosso casamento tinha se tornado como um trem de carga, imparável e destinado ao desastre. A transformação de Elisa não era mais apenas uma questão de comportamento distante ou noites tardias, tinha se manifestado em algo palpável, algo que eu não podia mais ignorar. Numa gelada noite de dezembro, enquanto eu estava sentado em nossa sala de estar mal iluminada, o silêncio era sufocante. O relógio tic-taqueava zombeteiramente, marcando a passagem do tempo e o abismo crescente entre nós. Eu estava esperando Elisa voltar de outro jogo tardio, mas a hora se prolongou e minha paciência se esgotou. Finalmente, o som da porta da frente se abrindo quebrou a tensão. Elisa entrou, com uma aparência desgrenhada, bem diferente da mulher meticulosa que eu conhecia. Levantei-me, minha voz mesclando preocupação e indignação. Elisa, onde você esteve? Já é quase meia-noite. Ela tirou o casaco, evitando meu olhar. O jogo foi para entradas extras. Depois ficamos apenas conversando um pouco. Conversando? Até meia-noite, insisti, minha voz subindo a cada palavra. James, não é nada demais. Estávamos apenas conversando, relaxando depois do jogo, ela respondeu, com um tom displicente. Não pude conter minha frustração. Elisa, isso não é você. Você está mudando, e eu não entendo por quê. Ela então se virou para mim, os olhos ardendo com um desafio que era ao mesmo tempo surpreendente e desolador. Talvez eu precisasse mudar, James. Talvez eu esteja cansada de ser a pessoa que sempre fui para você, para esta família. Suas palavras me atingiram como um golpe físico, me fazendo cambalear. Isso é sobre nós, Elisa? Ou há alguém mais? Por um momento, houve silêncio, um silêncio tenso e carregado que pairava entre nós como uma nuvem de tempestade. Não há ninguém mais, James, ela finalmente disse, mas seus olhos desviaram, traindo suas palavras. Não pude deixar para lá. E Craig? O que ele tem a ver com tudo isso? O rosto de Elisa endureceu. Craig é apenas um amigo, um colega de equipe. Por que você continua trazendo ele à tona? Por que eu não posso mais ignorar, Elisa? Você não é a mesma desde que o conheceu, exclamei, minha voz ecoando nas paredes. O ar estava denso com acusações não ditas e medo do que a verdade poderia desvendar. James, você está sendo paranoico. Não está acontecendo nada com Craig, ela insistiu, mas sua voz carecia de convicção. Eu queria acreditar nela, me agarrar aos resquícios de confiança que uma vez foram a base do nosso casamento. Mas a semente da dúvida já havia brotado, suas raízes enredando meu coração em suspeita e desespero. Os dias que se seguiram foram um borrão de conversas desanimadas e silêncios tensos. A temporada de festas, outrora um momento de alegria e união, se tornou um lembrete frio de nosso relacionamento fraturado. Então veio o dia que mudaria tudo. Eu estava no trabalho quando recebi uma notificação bancária que me paralisou de um saque substancial da nossa conta conjunta, um que eu não havia autorizado. O pânico me dominou enquanto eu discava o número de Elisa, cada toque ampliando o meu medo. Mas ela não atendeu. Saí mais cedo do trabalho, minha mente tomada por possibilidades. Enquanto dirigia para casa, minhas mãos agarravam o volante, os nós dos dedos brancos de tensão. Cheguei para encontrar um carro que eu não reconhecia estacionado fora da nossa casa e um sedã preto e elegante que parecia deslocado em nosso bairro modesto. Meu coração batia forte enquanto eu abria a porta da frente, os arredores familiares agora parecendo alienígenas e hostis. A casa estava silenciosa, sinistramente. Chamei por Elisa, mas não houve resposta. Passei pelos cômodos, todos vazios, até chegar ao nosso quarto. E lá estava ela. Elisa sentada na beira da cama, o rosto enterrado nas mãos, uma imagem de desespero. Ao lado dela, no criado mudo, jazia um envelope aberto e a evidência do saque. Elisa, o que é isso? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro, segurando o extrato bancário. Ela olhou para cima, os olhos vermelhos e assombrados. Eu precisava do dinheiro, James. Para coisas. Que coisas, Elisa? O que você não está me contando? Exigi, meu coração afundando a cada palavra. Ela se levantou, enfrentando-me.
Eu devo a alguém. Craig. Ele tem me ajudado. Ajudando você? Com o quê, Elisa? As peças começavam a se encaixar, cada uma como uma adaga em meu coração. Ela se virou, sua voz um mero sussurro. Comecei a fumar, James. Mais do que apenas cigarros. E Craig, ele forneceu. O quarto girou ao meu redor enquanto suas palavras afundavam. Minha esposa, o amor da minha vida, presa em uma teia de mentiras e vício, com Craig no centro. Senti uma raiva crescendo dentro de mim, uma raiva contra Craig, contra a situação e contra mim mesmo por não ter visto antes. Elisa, como você deixou isso acontecer? Como você deixou ele fazer isso com você? Conosco, gritei, minha voz uma mistura de raiva e desespero. Ela se virou para me enfrentar novamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito, James. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Mas desculpas já não eram mais suficientes. A confiança que havia sido o alicerce do nosso casamento havia desmoronado, deixando para trás um abismo gigantesco de traição e desgosto. Enquanto eu estava lá, olhando para a mulher que agora era uma estranha para mim, eu sabia que nossa vida como a conhecíamos havia acabado. As revelações e confrontos daquele dia haviam alterado irrevogavelmente o curso do nosso relacionamento, nos colocando em um caminho de incerteza e dor. As revelações da traição de Elisa e sua descida a um mundo que eu nunca soube que existia me deixaram atordoado. Nosso lar, outrora um santuário de amor e sonhos compartilhados, tinha se tornado um campo de batalha, cada canto ecoando com os fantasmas do nosso passado mais feliz. Os dias após o confronto foram uma tempestade tumultuada de emoções. Eu estava dividido entre raiva, traição e uma tristeza dilacerante. Nossas interações foram reduzidas a trocas frias, cada palavra pesada com o peso de nossa confiança quebrada. Uma noite, enquanto uma tempestade de inverno rugia lá fora, refletindo a turbulência em nossos corações, eu estava sentado na sala de estar, a luz trêmula da lareira projetando sombras nas paredes. Elisa entrou na sala, evitando meu olhar. James, podemos conversar? Sua voz era apenas um sussurro, mas cortou o silêncio como uma faca. Olhei para cima, meu coração batendo forte. O que resta para dizer, Elisa? Ela respirou fundo, suas mãos tremendo. Sei que te machuquei. Nunca quis que nada disso acontecesse. Craig e ele era apenas uma fuga, uma maneira de sentir algo diferente. Uma fuga, eu ecoei, minha voz amarga. Você chama destruir nosso casamento de fuga? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sinto muito, James. Muito mesmo. Eu me perdi e não sei como voltar. Eu queria estender a mão, confortá-la como tantas vezes fiz antes. Mas o abismo entre nós era muito amplo, a dor muito profunda. Você não apenas se perdeu, Elisa. Você nos perdeu, disse eu, a dor evidente em minha voz. Ficamos em silêncio, o crepitar do fogo sendo o único som na sala. A tempestade lá fora continuava, um pano de fundo adequado para a tempestade dentro de nossos corações. Os dias seguintes foram um borrão. Nossos filhos, sentindo a tensão, começaram a fazer perguntas. Pai, o que está acontecendo com você e a mamãe? Perguntavam, seus rostos marcados pela preocupação. Tentei protegê-los da verdade, para protegê-los da dor que havia tomado nossas vidas. Sua mãe e eu estamos apenas passando por um momento difícil, eu dizia, forçando um sorriso que nunca alcançava meus olhos. Mas eles não se enganaram. Sabiam que algo estava profundamente errado, e nosso lar outrora feliz tinha se tornado um lugar de batalhas silenciosas e luto não expresso. Então, à medida que o Natal se aproximava, um feriado que sempre foi um momento de alegria e união para nossa família, a realidade de nossa situação me atingiu como uma onda. Não haveria celebração festiva este ano, sem reunião ao redor da árvore, trocando presentes e risadas. Na véspera de Natal, encontrei-me sentado sozinho na sala de estar, as luzes cintilantes da árvore em contraste gritante com a escuridão em meu coração. Elisa havia se retirado para o quarto dela, e a casa estava estranhamente silenciosa. Enquanto eu estava lá, perdido em meus pensamentos, a campainha tocou. Hesitei, sem vontade de receber visitas, mas algo me compeliu a atender. Abri a porta para encontrar um entregador,
Seus braços carregados com um pacote grande e lindamente embrulhado. Entrega para James, disse ele, entregando-me o pacote. Peguei-o, confuso. Quem estaria me enviando um presente? Rasguei o embrulho para encontrar um álbum de fotos e uma coleção de imagens dos nossos momentos mais felizes, nosso casamento, o nascimento de nossos filhos, férias em família. Cada foto era um lembrete do que havíamos perdido, e meu coração doía com a dor disso. Ouvi um som e olhei para cima para ver Elisa parada na porta, os olhos vermelhos de tanto chorar. Pensei que isso poderia nos lembrar de tempos melhores, disse ela, sua voz mal audível. Olhei para ela, depois para o álbum de fotos em minhas mãos. Faz. Mas também me lembra do que nunca mais poderemos recuperar. As palavras pairavam no ar entre nós, pesadas com a finalidade de nosso amor perdido. Elisa assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei. Sinto muito, James. Eu queria dizer mais, desabafar e gritar pela injustiça de tudo. Mas qual era o ponto? Nosso casamento, outrora uma bela tapeçaria de sonhos compartilhados e amor, agora era um remanescente esfarrapado do que era. E enquanto eu estava lá, segurando os remanescentes do nosso passado em minhas mãos, eu sabia que as consequências da traição de Elisa eram algo do qual nunca poderíamos nos recuperar. Após o desmoronamento do nosso casamento, cada dia amanhecia com um pesado ar de inevitabilidade. O lar que construímos juntos, outrora repleto de amor e risadas, agora ecoava com o silêncio dos nossos arrependimentos não ditos e sonhos não realizados. Numa fria manhã de janeiro, com o gelo desenhando padrões fantasmagóricos nos vidros das janelas, sentei-me à mesa da cozinha, uma caneca de café esfriando em minhas mãos. Os eventos dos últimos meses se repetiam em minha mente como um loop implacável, cada memória uma agulhada no meu coração já ferido. Elisa entrou na sala, seus olhos vazios, uma sombra da mulher vibrante que ela já foi. James, precisamos decidir o que vamos fazer, disse ela, sua voz firme, mas sem calor. Olhei para cima, encontrando seu olhar. Eu sei. Não podemos continuar assim. Ela assentiu, sentando-se à minha frente. Estive pensando, e talvez seja a hora de falarmos sobre separação. Oficialmente. A palavra separação pairou no ar, pesada com a finalidade. Eu sabia que esse momento estava chegando, mas ouvi-la em voz alta tornou dolorosamente real o concordo. Respondi, as palavras amargas em minha boca. Está claro que não podemos consertar o que foi quebrado. Discutimos as questões práticas, a divisão dos bens, arranjos de moradia, como explicaríamos isso aos nossos filhos. Cada tópico era um prego no caixão do nosso casamento, um casamento que eu acreditava ser inquebrável. Nossos filhos devem ser nossa prioridade, disse, pensando no bem-estar deles. Elisa assentiu, uma lágrima escapando por sua bochecha. Claro. Eles não merecem ser pegos no meio disso. A conversa foi calma, quase profissional, mas por baixo da superfície, um turbilhão de emoções fervia, luto, arrependimento, uma sensação de perda profunda. Nos dias que se seguiram, começamos o doloroso processo de desemaranhar nossas vidas. Mudei-me para o quarto de hóspedes, uma manifestação física da distância emocional que havia crescido entre nós. Nossos filhos, percebendo a mudança, reagiram com uma mistura de confusão e tristeza. Pai, isso está realmente acontecendo? Perguntou nossa filha mais velha uma noite, sua voz trêmula. Abraçando-a, meu coração doía por sua dor. Temo que sim, querida. Mas lembre-se, sua mãe e eu sempre vamos amar vocês. Isso nunca vai mudar. As semanas passaram, cada dia um passo para longe da vida que conhecíamos. A casa, outrora cheia de nossos sonhos compartilhados, agora era apenas um edifício, uma estrutura desprovida do calor que uma vez a tornou um lar. Uma noite, enquanto eu organizava alguns papéis antigos, encontrei uma foto de Elisa e eu em nossa lua de mel. Éramos tão jovens, tão cheios de esperança. Uma onda de nostalgia me invadiu, e por um momento, permiti-me lembrar dos bons tempos, do amor que uma vez compartilhamos. Mas o momento passou, e fui trazido de volta à dura realidade do nosso presente. Nosso casamento acabou, e era hora de seguir em frente, por mais doloroso que fosse. A decisão de vender a casa foi mútua. Estava repleta de memórias, impregnada do que havia sido.
Encontramos um corretor de imóveis, discutindo listagens e valores de mercado, mas tudo em que eu conseguia pensar era como esta casa já foi a encarnação dos nossos sonhos. Deitado na cama naquela noite, a realidade da nossa situação me atingiu novamente. Elise e eu estávamos seguindo em frente, mas em direções separadas, nossos caminhos divergindo após 2 décadas caminhando juntos. Pensei no futuro, em recomeçar, em curar. Era uma perspectiva assustadora, mas eu sabia que era necessário. O amor que uma vez compartilhamos se foi, mas as memórias sempre permanecerão, um lembrete agridoce do que foi e do que nunca mais poderá ser.